Oi, eu sou Miguel e hoje vim te trazer 10 revelações de verdades ocultas. 1. Adão e Eva foram partes de uma mesma pessoa. Adão representava a alma do primeiro ser humano, Eva representava o corpo do primeiro ser humano. Por isso, os dois eram uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa. Significa que os humanos são alma unida ao corpo, e não é para separar a alma do corpo porque senão o ser humano morre. 2. Costela de Adão significa sonho da alma. No início do livro de Gênesis está repleto de metáforas, e como vimos no nosso primeiro vídeo, Adão representa a alma humana. A primeira parte do ser humano a ser criada não foi o corpo, e sim a alma. Deus, vendo que não era bom que a alma estivesse só, ele manda um sono profundo à alma. Essa tem um sonho. Ela sonha com um corpo onde gostaria de morar. Deus fecha de carne o lugar, ou seja, Deus faz aquele corpo, que era algo imaginário, se tornar algo real, feito de carne, e a alma desperta, já encarnada naquele corpo que sonhou. E diz a famosa frase: eis aqui ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E assim se uniu Adão a Eva, ou seja, se uniu a alma ao corpo. Adão, que representa a alma, feita de espírito invisível, em Gênesis é também chamado de homem. Eva, que representa o corpo feito de carne, é também chamada de mulher. 3. O primeiro ser humano do mundo foi uma mulher, e ela era possuída por Deus. Deus, o Criador, não tem um corpo físico, ele é invisível. Você não vê, mas ele existe. Entender a presença de Deus nos humanos e no mundo é como entender a presença da energia elétrica e da internet em um celular. Assim como o celular precisa da energia para ligar e da internet para se conectar, nosso corpo precisa de Deus para ficar vivo e precisa de Deus para pensar e ter consciência. Então, esclarecendo, Deus é a fonte de toda energia, todo pensamento, toda imagem que vemos, tudo que ouvimos, falamos, tocamos, tudo que é físico e imaginário. Assim, concluímos que homem vindo do barro e mulher vindo do osso são metáforas que descrevem o mundo espiritual e não podem ser interpretados de forma literal. Deus não modelou um boneco de barro com as mãos, uma vez que Deus é invisível. O ser humano é a manifestação física mais elevada e consciente de Deus nesse mundo. Por isso, o ser humano é considerado a imagem e semelhança de Deus, e o corpo humano considerado o templo do Espírito Santo de Deus. Todo o corpo humano é possuído por uma alma humana e possuída por Deus, que é o Espírito que mantém os humanos ligados, vivos e conscientes. Desde o primeiro corpo humano no mundo foi assim. Uma mulher que tinha em seu corpo uma alma e também tinha Deus, que é a fonte da vida. O nome da alma era Adão, o nome do corpo era Eva, e a união deles, alimentados por Deus, que é a fonte da vida, formou a mãe de todos os viventes. Eva foi a mãe de todos os viventes e a primeira encarnação humana na Terra. 4. Caim ou Abel por causa de Eva. Vamos recapitular. Adão e Eva são partes de uma mesma pessoa. Adão, homem, que representa a alma humana, Eva, mulher, que representa o corpo humano. E a união deles, alimentados por Deus, formou a mãe de todos os viventes. Eva foi a mãe de todos os viventes e a primeira encarnação humana na Terra. Bom, Eva conheceu Adão e teve 2 filhos, Caim e Abel. O corpo descobre que com o poder da alma que habitava dentro dele, e com o poder dado por Deus, ele seria capaz de gerar filhos. Um exemplo do poder que tem o Espírito de Deus é Maria, mãe de Jesus, que teve um filho sem a necessidade de se relacionar com um homem físico. Por isso, você verá que Eva, ao ter filhos, diz a seguinte frase: alcancei do Senhor um varão. Pois, com a ajuda de Deus, Eva teve filhos. Após Caim e Abel crescerem, eles tentam agradar o espírito que estava em Eva, chamado de Senhor ou o Deus Criador. Traduzindo, Caim e Abel tentam conquistar Eva. Abel ofereceu das próprias gorduras, ou seja, ofereceu o próprio corpo para uma relação mais íntima, e ofereceu um filho primogênito dele para Eva. Caim, por outro lado, ofereceu o casamento. Casamento foi um fruto da mente de Caim, oferecido por ele a Eva. Ele queria que Eva fosse só dele. Eva escolheu Abel e se entregou a ele. Caim, sabendo de todo o acontecido, fica irado,
mata Abel por não ter sido ele o escolhido por Eva. Eva pergunta o que tinha acontecido com o Abel. Caim responde: não sei, sou eu por acaso guarda do meu irmão? Caim se torna homicida e mentiroso e é castigado pelo Criador. E assim, Caim, que tinha uma pele escura, igual Eva e Abel, passa a ter a pele clara, como uma marca, e se torna Satanás, o inimigo de Deus, o Senhor. 5. Caim se casa e tem um filho com Eva. Hoje, vamos entender o que aconteceu com Caim após ter sido castigado por Deus e qual foi o pecado de Eva, a culpa original, o fruto proibido e o surgimento do racismo. Vamos lá. Após ter matado seu irmão, Abel, e ter uma marca na pele que o fez de negro se tornar branco, Caim engana Eva. Jardim do Éden não foi um lugar físico, pois sabemos que não existe uma fruta que só de comer faz os humanos se tornarem mortais, e também sabemos que cobra não fala. Jardim do Éden representava a primeira mente humana, e o que aconteceu foi uma batalha espiritual. Nesse lugar, Caim foi chamado de serpente, por conta da maldade das suas obras até então. Caim, que tinha sido expulso do Éden, tenta voltar de novo, enganando Eva e entrando na mente dela através de mentiras. Caim pergunta a Eva do que Deus a tinha proibido. Eva responde que ela não poderia se unir a ele por casamento, pois se isso acontecesse ela morreria. Caim diz a Eva: mentira, tu não morrerás, mas serás como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eva não resistiu à tentação e acaba se casando com Caim, tendo o filho dele. E assim temos o fruto proibido, o filho entre Caim e Eva, após o casamento. Após esse acontecimento, Deus castiga Eva por ela ter desobedecido, se casando e engravidando de Caim, e ele aumenta suas dores de parto. Deus também castiga Adão, que representava a alma de Eva. O castigo da alma era procurar alimento sozinha, pelo suor e esforço. A alma humana, que tinha acesso a todas as verdades do universo e era alimentada espiritualmente pelo próprio Deus, agora teria que procurar verdades no meio dos espinhos das mentiras ditas por Caim. E assim, Eva se tornou mortal. Caim, por ter uma marca na pele que o fez ter a cor branca, e Eva ter a cor de pele negra, Deus põe inimizade entre os brancos e negros. Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Por isso, vemos até hoje as consequências do racismo na humanidade, como a escravidão e o preconceito racial. E assim foi a queda do ser humano. 6. Todos os filhos que Caim teve com Eva foram de pele branca e não morriam. Mas, depois disso, Eva teve um filho negro, que não era da linhagem de Caim. Vamos recapitular. Adão e Eva eram a mesma pessoa. Adão era a alma que morava dentro de Eva. Eva foi a mãe de todos os viventes, e pelo poder dado por Deus, Eva conseguia ter filhos sem a necessidade de se relacionar com homem algum, apenas com o poder da alma que habitava em seu corpo. Assim como Maria foi mãe de Jesus sem a necessidade de se relacionar com um homem. Eva teve Caim e Abel, com a ajuda do Espírito de Deus, chamado Senhor. Caim perde para Abel na disputa por Eva. Eva escolhe Abel para ter um filho dele. Mas Caim mata Abel e mente para Eva. Caim é castigado. Ele foi expulso da presença do Senhor e teve a pele clareada por uma marca, e viveria nesse castigo para sempre sem morrer. Após isso, ele engana Eva, se casa e tem filhos com ela. Eva tem as dores de parto aumentadas, e Caim vê Deus colocar inimizade entre sua raça, que agora era de pele branca, e a raça de Eva, que era negra. Após Eva ter vários filhos da linhagem de Caim, de pele branca, Deus abençoa novamente Eva a ter mais um filho negro, da linhagem de Adão, e o chamou de Sete. E ela diz: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, que Caim tinha matado. Sete era negro, não era da linhagem de Caim. Sete cresce, e Eva não ficou mais com Caim. Eva agora se relacionou com Sete, e assim os filhos de Eva e Sete eram negros. O primeiro filho entre Eva e Sete foi Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. De pele clara eram chamados filhos dos homens, e herdaram a maldade de Caim, e também não morriam. Os de pele escura eram chamados filhos de Deus, mas eles morriam, por viverem em um mundo dominado pela maldade de Caim. O único filho de Deus, de pele negra, que não provou a morte foi Enoque. Ele andou com Deus e não foi visto mais pelos homens. Os filhos dos homens começaram a se multiplicar e nasceram filhas belas. Os filhos de Deus
envolveram-se com as filhas dos homens. Eva já tinha morrido nesse tempo, e os homens negros começaram a se casar com mulheres brancas. O casamento era algo que Deus tinha proibido desde Eva. E as raças se misturaram. A maldade se alastrou pelo mundo. Os humanos passaram a viver por apenas 120 anos por causa da tamanha maldade existente na terra. E assim, Deus manda o dilúvio, e a água matou a todos que tinham vida, pois o mal na terra já era demais. Apenas Noé e sua família se salvaram na arca. E mesmo após o dilúvio, o ser humano continuou errando. 7. As primeiras grandes cidades foram criadas pelos descendentes de Caim, os filhos dos homens, que tinham pele clara. E o povo de Deus, que tinha pele escura, moravam em tendas, acampamentos e tribos. As primeiras cidades construídas foram todas criadas pelos descendentes de Caim, os de pele branca, chamados filhos dos homens. Assim, foi desde a cidade de Enoque, cidade feita por Caim, com o nome de seu primeiro filho. Após o dilúvio, isso não mudou. No Egito, os hebreus, que eram negros e conhecidos como o povo de Deus, eram tratados de forma diferente. Tendo como patriarca Abraão, o pai da fé, depois vieram Isaac, Jacó e José do Egito, o povo de Deus começou a se tornar um povo forte e numeroso, mesmo sendo perseguido, até que foram liderados por Moisés e saíram do Egito, graças ao Deus que os guiava. O povo de Deus, mesmo após sair do Egito, continuava com costumes e práticas que desagradavam a Deus. Dentre as práticas, a idolatria, os falsos deuses, a adoração de imagens, o homicídio, a mentira e o adultério da criação. O casamento entre humanos era um adultério da criação, pois o verdadeiro matrimônio que Deus havia criado era entre alma e corpo, e não entre dois seres humanos. E os filhos de Deus não compreendiam isso. As práticas contrárias à vontade de Deus eram um motivo que impedia o povo de Deus de ser imortal aqui nessa terra e se libertar de vez. E mesmo no auge do povo de Deus, os seus líderes falharam em seguir o que era agradável a Deus. Moisés foi homicida, por já ter matado o egípcio em sua juventude. Davi também era homicida, matou Golias. Ele cobiçou a mulher do próximo, enviando o marido dela para morrer no campo de batalha para assim ficar com ela, e falhou diante de Deus. Salomão casou-se inúmeras vezes e adorou deuses estranhos, e também se perdeu. Os filhos de Deus caíram de novo nas mãos dos filhos dos homens, que eram inimigos do povo de Deus. E assim também foi em Babilônia e em vários outros impérios e reinos que passaram por aqui. Mas Deus tinha um plano. Os profetas anunciaram a redenção e a queda dos reinos deste mundo e a vinda de um Messias, que mudaria para todo sempre a história da humanidade. Até que veio Jesus, durante o Império Romano. Maria concebeu Jesus sem a necessidade de se relacionar com homem algum. Jesus foi uma semente do Espírito Santo de Deus. Jesus era considerado filho de Deus e tinha pele escura. Era a encarnação da palavra do Espírito de Deus na terra. E a sua vinda era um cumprimento das profecias que os profetas de Deus anunciaram sobre a vinda de um libertador e salvador da humanidade. Jesus veio trazer vida eterna aqui nessa terra. Ele venceria a morte e anunciaria o fim do reinado dos homens, o domínio do reino de Deus para sempre sobre a terra, o fim do mal e a ressurreição dos mortos. 8. Jesus deixou vários códigos e ensinamentos que, para compreender, era preciso crescer espiritualmente. Coisas como: existe uma maneira do ser humano se tornar imortal aqui nessa terra. Ele disse: aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte, mas alcançará a vida eterna. Isso não é só sobre a morte da alma, mas sim a morte física. Alcançar a salvação da morte. Um dos códigos foi sobre o matrimônio. O casamento entre dois seres humanos é adultério da criação. O verdadeiro matrimônio é a alma unida ao corpo, e existia em todo ser humano desde o início da criação. Adão e Eva foi a prova disso. Adão foi a alma de Eva. Eva foi o corpo de Adão. Adão, a alma, e Eva, o corpo, que unidos, numa só carne, formaram a mãe de todos os viventes. Por isso, Jesus disse: os filhos desse mundo se casam, e dão-se em casamento, mas os que fossem dignos de alcançar o mundo vindouro não se casariam e não seriam dados em casamentos. Por isso, Maria, mãe de Jesus, não se casou com José. Por isso, Jesus não se casou. Por isso, Jesus disse que as prostitutas estavam entrando no reino do céu antes mesmo dos chefes e doutores da lei. Jesus anunciou o reino de Deus aos pobres. Por isso, ele não ensinou como ficar rico, e sim ensinou a seguir a lei de Deus e a amar ao próximo, pois dinheiro não salva a alma de ninguém da morte. Jesus derrotou a idolatria, os falsos deuses, a adoração de imagens, o homicídio, a mentira e o adultério da criação, o casamento entre dois humanos. Apenas com suas palavras e atitudes, Jesus ensinou a verdade. E para alcançar a vida eterna era necessário seguir Jesus,
não só da boca para fora, mas com a vida, vivendo como ele viveu. E os filhos de Deus não compreendiam isso. O Império Romano tremeu, a religião da época tremeu, o calendário zerou. A partir da vida, morte e ressurreição de Jesus, começou a era depois de Cristo. Apenas um homem venceu a morte, profetizou o fim dos reinados dos homens e profetizou o domínio do reino de Deus para sempre por toda a terra, e a vinda do Filho do Homem que marcaria a sua volta. A terra não deixará de existir. Essa terra é eterna. O que deixará de existir é o império do mal na terra, a morte e a maneira como os humanos vivem. Jesus fez o que nenhum profeta fez. Ele solucionou o mundo. Ele nos ensinou como se age, como vivem e como pensam os filhos de Deus. Ele nos ensinou a falar diretamente com Deus, em qualquer lugar que estivermos, sem a necessidade de intermediários. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. 9. Depois de Jesus concluir a missão no meio dos humanos, era a hora dele ir embora. E Jesus não voltará mais em forma física. Não voltará com o corpo que foi crucificado. O que habitava o corpo de Jesus era o Espírito que criou todas as coisas, o Criador. A alma que estava naquele corpo não poderia ficar naquele corpo. E aquele corpo estava preso nessa dimensão em que vivemos, a dimensão espaço-tempo. E Deus não é preso nessa dimensão. Deus vive no mundo espiritual, onde não existe tempo, não existe espaço, só existe o todo e a eternidade. E é para ali onde o Espírito de Jesus voltaria. Deus é Espírito invisível, que habita em todas as coisas que têm vida. O Espírito que habitava em Jesus é o mesmo que habita no sol e faz o sol brilhar. O mesmo que habita na natureza e a faz ter vida. O mesmo que habita no mar e faz a água ser viva. Por isso, Jesus acalmou as ondas do mar apenas com a voz. Por isso, Jesus secou a figueira apenas com a voz. Por isso, Jesus andou sobre o mar. Era apenas a natureza obedecendo à voz daquele que a criou. Mas era a hora daquele corpo deixar de existir. E hora daquele espírito se libertar e voltar a ser invisível. Por isso Jesus disse, era hora de voltar ao Pai. Era hora de voltar ao mundo espiritual. Mas antes de ir, ele disse como ia acontecer a sua volta e como seria o fim dos tempos. Jesus não voltará com o corpo que foi crucificado na cruz. Jesus voltará em espírito e possuirá o corpo de todos aqueles que crerem nele. E o primeiro ser humano que receberá o Espírito de Jesus na sua volta recebe o nome de Miguel. Miguel é o filho do homem, o leão da tribo de Judá. É sobre ele quem João escreve no livro de Apocalipse. Miguel, com o poder do Espírito de Jesus que habita em seu corpo, revela e desvenda os segredos da Bíblia. Pelo poder dado pelo Espírito de Jesus, ele abre os selos e vence Satanás no fim dos tempos, revelando toda a verdade. Miguel vencerá o demônio no fim dos tempos, porque o Espírito que estará habitando em seu corpo é exatamente o mesmo Espírito que estava no corpo de Jesus. E o corpo de Miguel permanecerá para sempre no meio dos humanos, pois Miguel será imortal. Miguel é o príncipe, e o Espírito do Rei Jesus estará para sempre com ele. Você então entenderá como será a volta de Jesus. Jesus não habitará apenas o corpo de Miguel, mas todo aquele que crer também será possuído por Jesus. Será o arrebatamento universal. Jesus revelou tudo isso em códigos e revelou ainda mais. Ele disse que a partir da sua volta, essa terra seria toda renovada. Os mortos ressuscitarão. A morte deixará de existir. Lágrima, dor, ódio, todo mal deixará de existir. O casamento entre dois seres humanos deixará de existir. As igrejas deixarão de existir. A única coisa que existirá é a presença do próprio Deus no meio dos humanos. Essa mesma terra onde Jesus foi morto será a mesma terra onde Jesus será glorificado e com ele todos os que acreditarem em suas palavras. O céu será aqui. Aqui é a nossa casa. Por isso, enquanto Jesus se despedia dos seus discípulos, os discípulos recebiam o Espírito Santo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. 10. As 7 trombetas descritas no livro de Apocalipse são passo a passo de uma guerra nuclear, que acontecerá por causa da volta do Espírito de Jesus no fim dos tempos. João, o discípulo amado de Jesus, depois de ser condenado à morte pelo Império Romano, foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas pelo poder do Espírito de Jesus, ele não morreu e não sofreu nenhum dano em seu corpo. Após isso, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve uma visão de como seria a volta de Jesus e escreveu tudo o que viu no livro de Apocalipse. Ele começa escrevendo para as igrejas que eram para seguir o Evangelho de Cristo, mas estavam em caminhos errados. A igreja primitiva, que tinha sido conduzida pelos discípulos, não conseguiu se sustentar após Jesus ir embora para o céu. Após isso,
João tem uma visão do futuro. Descreve a vinda de Miguel, o filho do homem anunciado por Jesus. Miguel, que possuído pelo Espírito de Jesus, abriria os selos, revelando os segredos do livro. Esse livro era a Bíblia. Miguel traz várias revelações sobre o livro de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, ele diz que Adão e Eva eram a mesma pessoa. Adão era a alma e Eva era o corpo da mãe de todos os viventes. No livro de Apocalipse, ele revela que o anticristo era um sistema político-religioso que dominava todo o mundo. E a marca da besta era o dinheiro. Todo país tinha um sistema político, um sistema religioso, e todo país era dominado por uma moeda. O Brasil era dominado pelo real, os Estados Unidos pelo dólar e assim por diante. E esse sistema político-religioso governava todo o mundo. Por causa desse sistema político-religioso que se originou a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, por diferenças de política e religião. Após a abertura de todos os selos, se inicia uma guerra nuclear e ela é descrita em códigos. Esses códigos são conhecidos como as 7 trombetas do Apocalipse. Na primeira trombeta, uma chuva de saraiva lançada à terra, que queima a terça parte da terra e com sua vegetação. Essa foi a forma que João conseguiu descrever o que ele viu, uma chuva de mísseis lançados à terra e o estrago que faria nesse mundo. Na segunda trombeta, algo como uma montanha em chamas é lançada ao mar, e morre a terça parte dos animais marítimos e destrói navios. Assim João descreve ao ver uma bomba poderosíssima lançada ao mar e causando uma destruição gigantesca e gerando ondas enormes que irão trazer pânico à terra. E João continua descrevendo sua visão. Naqueles dias a terra ficará sem ver a luz do sol e a lua se mostrará na cor de sangue. As fontes de água se contaminarão, um exército de 200 milhões de soldados, uma cavalaria infernal, a morte da terça parte dos humanos. E após tudo isso vem a derrota de Satanás, a vitória de Miguel, possuído pelo Espírito de Jesus, a ressurreição dos mortos, o fim da existência da morte, o juízo final, a condenação da geração do mal e o céu aqui na terra. Essa terra, onde vivemos hoje, é eterna e nunca será destruída. O céu será aqui e todos que morreram voltarão. Os humanos que forem dignos alcançarão a vida eterna, terão corpos transformados e poderes sobrenaturais assim como teve Jesus. Assim será estabelecido o céu aqui na terra, o reino de Deus.